O Falando Nisso Band está no ar. Equipes diversas são mais engajadas e trazem bons resultados. Cada vez mais as empresas entendem que a diversidade, equidade e a inclusão são mais do que questões sociais. Pesquisas mostram que equipes diversas têm mais chances de serem criativas e inovadoras. Cai número de bibliotecas públicas no país. É um acesso gratuito ao conhecimento que está diminuindo no Brasil. Só entre 2015 e 2020, cerca de 800 bibliotecas públicas foram fechadas no país. 91% ficavam em São Paulo e Minas Gerais. Violência no caminho ou na escola. Alunos perdem aulas. A vulnerabilidade é maior nas escolas que estão dentro ou muito próximas de áreas com alto índice de criminalidade. Nesses locais fica muito claro, a insegurança tem papel importante na educação. Manutenção de carro usado é fundamental para bom funcionamento. Em uma pesquisa da FENALTO, Federação dos Revendedores de Veículos, mais da metade dos entrevistados disseram que pretendem comprar um carro com 9 anos ou mais de fabricação. Os velhinhos, que têm pelo menos 13 anos, estão no topo das preferências. E com o Pio 12 no estúdio, vamos tirar nossas dúvidas sobre reposição hormonal. Segunda-feira, dia 23 de janeiro, Falando Nisso Band começou. Oi, pessoal, uma excelente tarde pra você, uma excelente semana também. E aí, amigo? Boa tarde. Boa tarde, como foi seu fim de Foi semana? ótimo, né? Peguei um sol. Nós pegamos um sol. É verdade, a Águia foi visitar a gente. Obrigado pela força lá. Ah, eu adorei. Você Gente, gostou? que equipe, né? Tanta gente bonito pra de fazer. ver. O Manhã na Pra quem tá Band. perdido, o Manhã na Band foi em Caraguatatuba, que a gente fez ali na Secretaria de Turismo, fica bem na Praia do Centro. E tava bem legal a estrutura mesmo, né? Estrutura ótima e o tempo também ajudou. Ai, graças a Deus, porque Tava a lindo, semana né? toda a gente vê no celular, chuva, chuva, chuva. É. Aí sábado, graças a Deus, fez um sol, ficou lindo. Todo mundo pegou um bronze. Olha lá, o Péricles também tá até Também. mais moreninho. E os braços também Nosso pegou? repórter Só da metade do cinematográfico. Gente, tá branco Gente, um daqui dia pra tem que cima. mostrar isso. Mas é branco mesmo. Sabe, eu sou assim no bumbum. Meu bumbum é branco desse jeito e o braço... O meu também tá com Gente, marquinha. você não fica sem camisa na praia, não, amiga? Não mas pode, fora do é trabalho o- também. Gente, eu tô chocado. Um dia a gente mostra pra vocês. É isso. Porque é diferente. É. Parece que Enfim, ele tá com uma camisa bem clarinha. Vamos começar o nosso Falando Nisso com uma mensagem, sempre aquela mensagem do dia para te inspirar. A gratidão te leva para o novo, enquanto reclamar, geralmente a gente fica paralisado, né? Pois Paralisa é. tudo. não espera acontecer não pra agradecer. Você vai agradecer e ver com o tempo aí tudo se encaixar. Realmente, quando a gente reclama, a gente não evolui, não vai pra frente. É verdade. Vamos falar sobre sorteio lá no @Falando Nisso Band. E aí, para participar, para você concorrer a esse kit, na verdade são 2 em 1. É um kit da Polipet e o outro da Ortovip. Basta curtir a foto oficial, que é essa, marcar 2 amigos por comentários e aí no dia 31 de janeiro, tá chegando, gente. A gente vai conhecer quem foi o sortudo ou a sortuda. É, coisa boa. Tem um outro também que tá bombando, que é a mala da Sicredi. Gente, a Sicredi mandou pra gente, pra sortear pra você ir de casa essa mala, muito reforçada, bacana. E o processo é o mesmo. Você vai curtir a foto oficial, tá no nosso Instagram, @Falando Nisso Band. Vai marcar 2 pessoas por comentário e também no dia 31 a gente faz o sorteio para conhecer a ganhadora ou ganhador. Boa sorte, então. Vamos aproveitar que a gente já está falando sobre o nosso Instagram, que é o @Falando Nisso Band. Você já pode participar do Falando Nisso, votando na nossa enquete. Tem 2 perguntinhas lá. Vamos dar uma olhada? Nossa, amiga? amiga, olha só, tudo a ver com o tema, né? Ó, você sabe o que é reposição hormonal? Tá meio a meio ali, viu? Olha, 58% dizendo que sim. Conhece alguém que faz? 69% dizendo que não. Gente, a reposição hormonal, ela realmente divide opiniões. E é um assunto muito curioso mesmo. Então a gente vai saber mais um pouquinho sobre esse assunto com o Hospital Pio 12, que todas as segunda-feiras está aqui com a gente no programa. E a gente entrevista hoje o urologista João Leão. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Valeu. Vamos começar então falando, né, o que são os hormônios, onde eles são produzidos, tanto na mulher quanto no homem. Perfeito. Até pegando o gancho aí dessa pergunta que vocês deixaram ali no Instagram, muita gente vai se atentar, né? Você fala, você sabe, você já fez, conhece alguém que faz reposição hormonal? A gente até brinca, né? Você faz tratamento para alguma coisa? Não faço nada. Toma algum remédio? Eu tomo um remedinho da tireoide.
O remédio da tireoide é uma reposição hormonal. Então, muito provavelmente, a grande maioria das pessoas hoje com hipotireoidismo vão fazer uma reposição, né, da levotiroxina, que é um hormônio tireoidiano. Então, já está aí, muita gente não sabia, mas capaz de fazer essa reposição. Os hormônios são substâncias que eles são produzidos em determinados locais, em glândulas do organismo, e eles podem agir tanto nessa própria glândula quanto à distância. Então, o efeito endócrino, né, é justamente a produção no local e a ação à distância. Por exemplo, a gente tem os hormônios femininos, eles vão ser produzidos no ovário e vão agir no corpo inteiro da mulher, né? No útero, no próprio ovário, nas mamas, na parte cerebral, na parte da circulação. Os hormônios masculinos, eles são produzidos no testículo, eles vão agir à distância também, vão agir no próprio testículo, ajudando a produção do espermatozoide, vai agir à distância, melhorando a qualidade do osso, a parte da circulação, da deposição da gordura visceral. Então, existem alguns tecidos, existem alguns órgãos que são especializados em produzir essa substância e essa substância vai agir no corpo inteiro. Uma vez eu ouvi, doutor, que o intestino também, quando a gente faz ele funcionar, existem alguns hormônios que são produzidos. É diretamente produzido lá ou por estar funcionando, vai para outro lugar e consegue produzir? Isso é real? Sim. Existem algumas produções, assim, às vezes até de forma patológica, do trato gastrointestinal. Normalmente, é por isso que você falou mesmo, a melhora da absorção, isso facilita a produção, né, porque você precisa pegar esses nutrientes ali para ajudar na formação desses hormônios, tá? Então, o intestino não é um grande produtor dessa parte hormonal, mas ele tem uma grande necessidade, né, uma grande participação para atrair esses nutrientes e formar esses hormônios. Doutor, existe uma idade correta para já começar a fazer os exames necessários para saber se é preciso dosar alguns hormônios? Por exemplo, quem nasceu na década de 80 já tem que fazer isso? Ou seja, eu tô com 40 anos. Vamos dar o nome aos bois. Já precisamos fazer pelo menos uns exames, a gente precisa fazer. Olha, não existe uma idade específica para a gente começar, né? Como a gente estava dando o exemplo do hormônio da tireoide, crianças já têm alguns problemas de tireoide, eles já podem ter que ser submetidos a essa reposição. Então, tudo vai depender dos sintomas e dos sinais. A gente tem uma ideia ali na mulher, né, que a gente chama, né, da menopausa, quando a mulher bloqueia a sua produção, porque as mulheres elas já nascem com um número, né, programado de folículos, então a mulher sabe que na hora que acabarem aqueles folículos, elas não vão produzir aquele hormônio e você vai precisar fazer essa reposição. Mas às vezes ela precisa ser feita um pouquinho antes de terminarem isso, né? Os hormônios já estão oscilando. No homem a gente não costuma dizer essa palavra, né, andropausa, porque daria a mesma conotação de que em determinada idade você vai acabar de produzir os seus hormônios e vai ter que repor. Às vezes homens jovens já também são hipogonádicos, né? Eles já não têm o hormônio. E o contrário também pode acontecer. Às vezes o homem tem 80 anos e não tem a necessidade nenhuma de fazer a reposição. É muito individual, né? Isso, Então eu acho que isso depende muito dos sintomas, da avaliação clínica geral, né? Por isso que a gente sempre reforça a necessidade de um exame clínico constante. Doutor, interessante, a gente ia te perguntar quem precisa fazer então deu a entender que esse resultado do exame vai dar a indicação de usar ou não. Mas, por exemplo, toda mulher, ela passa pela menopausa, não sei se todos, mas a maioria das mulheres tem a menopausa, aquele período em que realmente tudo muda. Certo. Então, seria indicado para toda mulher, então, ter essa reposição? Olha, essa pergunta é muito boa, porque, como tudo na medicina, a gente acaba individualizando todo o paciente, né? Então, falar que todos deveriam fazer, eu acho que é um exagero. Existem alguns tipos de hormônios que eles são contraindicados para determinados tipos de doença. Então, vou te dar um exemplo, às vezes a mulher teve um câncer de colo de útero, a mulher teve um câncer de endométrio, a mulher teve um câncer de mama, às vezes numa idade muito jovem, mas que vai contraindicar a reposição hormonal. Então, é tudo muito individualizado, né? Você tem o sintoma, você está apresentando os sinais, e aí você vai investigar cada paciente. Olha, esse aqui pode tomar esse hormônio, esse aqui não pode tomar.
É por isso, então, que existe essa polêmica, esse medo de muitas mulheres fazerem a reposição hormonal? Perfeito, perfeito. Hoje a gente tem várias vias de fazer essa reposição. Essas vias também têm uma diferença dos efeitos colaterais. Então, alguns tipos de hormônios, eles vão mexer com a parte da circulação. Então, isso altera essa parte de coagulação, pode aumentar, em alguns casos, a chance de trombose. Existe esse risco. Hoje a gente tem uma tecnologia muito boa de fazer o rastreamento do câncer de mama nas mulheres, né? Então, às vezes você consegue fazer um mapeamento genético e antever que no futuro ela teria uma chance maior de um câncer de mama. Então, a gente tem que criar um perfil para aquele determinado paciente, quais são os melhores hormônios e a hora de entrar. Até porque também, né, quando a gente fala em hormônio, muitas vezes a pessoa cria um medo pensando no anabolizante. Então, já o doutor vai explicar para a gente um pouco dessa diferença do tratamento mesmo, né? O que é também você fazer essa reposição hormonal sem um médico te acompanhando, o risco que isso pode causar também. Ah, com certeza. Olha, empresas que valorizam a diversidade em suas equipes apresentam melhores resultados. E os funcionários são mais engajados também, como mostra Márcio Campos. As empresas têm investido cada vez mais na contratação de mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e negras. Antônio entrou nessa consultoria há 10 meses. É a questão da sensibilidade em você conseguir se comunicar dentro do seu dia a dia de trabalho, entender a realidade não só das pessoas que trabalham com você, mas como também dos seus clientes. Cada vez mais as empresas entendem que a diversidade, equidade e a inclusão são mais do que questões sociais. Pesquisas mostram que equipes diversas têm mais chances de serem criativas e inovadoras. Equipes diversas conseguem entregar 25% mais de produtividade quando comparado com equipe onde não tem pluralidade. Então, os resultados significativos aparecem, até porque quando você trabalha numa empresa diversa, você aumenta o engajamento das pessoas, o senso de pertencimento e automaticamente o lucro e a produtividade. Organizações com alto índice de diversidade tiveram aumento de 10% na receita bruta, quando comparadas a empresas não diversas. Isso porque os funcionários estão 3 vezes mais engajados. Toda vez que a gente tem profissionais que sentem que pertencem àquela organização, eles vão dar o seu potencial máximo. É uma questão de sobrevivência dos negócios, é uma questão de competitividade. É isso. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que caiu, infelizmente, o número de bibliotecas públicas no país. E a gente volta com o nosso assunto junto com o Pio 12, reposição hormonal. Não sai daí que a gente já volta.
Já estamos de volta com o Falando Nisso. Seguinte, a chegada da menopausa traz uma série de transformações no corpo da mulher e com isso também muitas dúvidas. A reposição hormonal feminina pode ser uma das opções para melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Mas você sabia que os homens também podem fazer a reposição hormonal? O Dr. João Leão é urologista do Hospital Pio 12 e está batendo um papo hoje com a gente, né, amigo? Pois é, gente, olha, nos homens, a gente quer entender, doutor, se existem sintomas que indicam essa possibilidade de uma reposição hormonal. Existem sim. A diferença do homem para a mulher é que a mulher ela começa a ter uma alteração dos sinais que são mais diretos, né? Então você tem a alteração, a oscilação do ciclo menstrual e que a mulher ela já fica atenta que alguma coisa pode estar oscilando nessa parte hormonal. Oscilando com relação ao período mesmo. Menstruei a própria 2 dias produção, ou não menstruei. a própria produção. Então vai começando a falhar, os ciclos vão ficando mais espaçados, às vezes durante o ciclo menstrual ele se arrasta um pouco mais. Então esses sinais a mulher já começa a ficar, ela vai no ginecologista e o ginecologista já começa a focar nessa possibilidade da necessidade da reposição hormonal. Os homens eles não têm um sinal muito direto, mas eles começam também com cansaço, com fraqueza. A testosterona, que é o hormônio masculino, ele apesar de ter uma produção muito grande ali no testículo, ele tem uma ação não só ali para auxiliar a produção de espermatozoide, como de uma forma sistêmica. Então o homem vai ter dificuldades cognitivas, começa a falhar a memória, começa a dormir mal, o exercício físico começa a ficar mais difícil. Doutor, uma vez eu ouvi uma coisa tão interessante, até quero saber se é mito ou verdade, vou adiantar falando sobre isso. Diz que o homem, o natural do homem, o saudável do homem, para você que está em casa, vamos ver se é verdade ou não, é o homem acordar com ereção. Se o homem acorda sem ereção, já é um sinal de que ele está precisando fazer essa reposição. Faz sentido isso, é verdade? Sim, totalmente. Isso é um dos sinais que a gente fica atento na falha das ereções noturnas, né, e matinais também. Não é especificamente só um problema hormonal, existe um reflexo, né, vesical em relação a essa parte da ereção, mas isso já é um sinal da privação hormonal masculina, sim. Bom, vamos então para as próximas perguntas. Por exemplo, a queda dos hormônios são mais frequentes nos homens? Ou seja, na verdade, quem sente mais é o homem ou a mulher com a queda dos hormônios? São os dois, né? Quando você não tem o hormônio, os dois vão sentir... Não é diferente para homem e para mulher? Não. Não é mais intenso para a mulher? Não, é mais intenso. mais Olha, eu achei intenso. que fosse. Até que enfim, uma coisa igual, né, gente? Provavelmente a mulher sofre mais. Que bom. Né? Até que enfim. Os homens que têm a sua privação hormonal, eles vão ter os mesmos sintomas, às vezes os fogachos das mulheres, a parte da irritabilidade, o cansaço, de forma muito parecida. Então não dá para a gente colocar numa balança quem sofre mais. O que vai sofrer é aquele que precisa, tem uma privação do hormônio e não consegue fazer essa reposição. Acho justo, tem que sofrer os dois ou ninguém também, né, gente, fazendo a reposição. Vamos ver umas mensagens antes de a gente comentar como é feita a reposição? Olha só, Rosilda de Tremembé, obrigado, viu, Rosilda? Tá aqui mandando um carinho pra gente, tirou uma foto nossa. Nossa, tudo tô fazendo azul, pose né? até. Tá linda. Olha só, a Leia Regina comentando que faz uso do hormônio para tireoide, diz que ela fez a cirurgia parcial e tem uns 10 anos aí, e achava que fazendo uso corretamente, posteriormente, voltaria a funcionar normalmente. Um beijo, simpatia de médico, tá elogiando o doutor. O programa é melhor da tarde, pena que dura pouco, verdade, né, amiga? É verdade. Falando para estender mais aqui, você imagina? Opa! Manda Se mais vocês trabalho participarem, com certeza. Obrigado, você é um mais lindo. tempo. Você que é, meu amor. Que e essa figurinha sua? Volta um pouquinho, você amigo. Gostou, amigo? Adorei! Mandando eu um apertando beijo. a bochecha, mandando beijo. Olha só, a Márcia de São José. Ai, essa pergunta é boa, hein? Quem começou a tomar hormônio tem que tomar pelo resto da vida ou vira escravo do hormônio? Essa é uma excelente pergunta. Em teoria, sim. Quando você tem uma privação do hormônio, ou que seja uma falência da glândula, dificilmente ela vai voltar a produzir. Isso é uma coisa muito específica, mas às vezes a gente entra com determinada dosagem hormonal, enquanto a glândula ainda não falhou por completo. Então você vai ajudando essa glândula, né, a produzir o hormônio, você usa uma dose um pouco menor, mas a tendência é que esse órgão deve diminuir e parar de produzir.
A gente vê muito isso, por exemplo, no câncer de próstata avançado, em que a gente precisa fazer esse bloqueio hormonal masculino. Então, ele vai tomar uma medicação para bloquear completamente o seu hormônio. E aí, os homens começam a ter muitos sintomas, esses sintomas que você comentou. Existe alguns casos específicos que a gente pode suspender essa medicação e aí o testículo ele volta a produzir novamente o hormônio, né? Mas, de uma forma geral, a partir do momento em que você começa a fazer a sua reposição hormonal, você deveria continuar para o resto da vida. O que vai diferenciar, talvez, é o intervalo, a dosagem. Por isso que todo paciente que inicia uma reposição hormonal, ele deve, obrigatoriamente, ser seguido de bem perto. Você tem que fazer um acompanhamento muito restrito para justamente ajustar essa reposição. E como que é feita essa reposição, doutor? Tanto para homem quanto para mulher? É medicação via oral ou não? Existem todas as formas de reposição, tanto a oral, as tópicas, né, que a gente chama transdérmicas, as injetáveis. Hoje a gente está, né, vivenciando uma parte da moda dos chips, né? Sim. Então esses implantes eles também têm a sua aplicação, eles são muito bons para a gente fazer essa reposição. Então você poderia fazer de todas as formas. Novamente, né, a gente vai individualizar cada hormônio em cada paciente. Então, alguns pacientes não conseguem fazer o uso da medicação oral, tem alguns efeitos colaterais. Outros já preferem uma medicação injetável, que pode ter uma duração maior. Outros se dão muito bem com a transdérmica, né? Existem os gels hoje que a gente consegue fazer essa reposição transdérmica, mas cada via tem a sua particularidade. Então, alguns conseguem fazer essa absorção por via oral, que para alguns outros não é possível. Outros conseguem fazer essa absorção por via transdérmica, que para outros não é possível. Então, novamente, é uma reposição bem individualizada. Olha, a gente acertou no assunto, viu, gente? Tá bombando de pergunta. Uau, Obrigada pela participação. Muito legal, amiga. Algumas participações aqui com perguntinha também. Uma querida comentando, acho que estou na menopausa. Tem um mês que menstruo e tem mês que não. Será que tudo é sintoma da menopausa? Né? Espaçamento que o doutor comentou. Olha que interessante. A Regiane, um beijo para você. Está assistindo o programa, acompanhando a gente. Obrigado, viu? Olha que interessante essa pergunta da Joelma de Taubaté. Vou aprender com você, Joelma. Por que os médicos resistem tanto a prescrever hormônios bioidênticos? Doutor, o que é hormônio bioidêntico? Qual tipo de hormônio que tem? Muito boa essa pergunta também. Antigamente, e até atualmente, a gente criou uma série de reposições através de esteroides sintéticos. Então, a grande maioria hoje das medicações que a gente realiza essa reposição, elas foram fabricadas pelo homem. A gente conseguiu chegar numa tecnologia de fabricar essa reposição hormonal com a mesma conformação bioquímica do hormônio que a gente produz. Então, isso a gente chama de hormônios bioidênticos, quando você consegue montar uma molécula que seja idêntica àquela que o organismo produz. A vantagem disso é que os efeitos colaterais são muito menores. Então, você consegue manter uma reposição mais tempo sem efeitos colaterais de alto risco que as medicações sintéticas acabam produzindo. Eu acredito que a dificuldade na prescrição pode ser por vários fatores, né? Até o próprio desconhecimento do colega naquele determinado momento, não valorizar a queixa do paciente, né? Então, hoje, a gente não pode ficar sem ter uma qualidade de vida que seja a melhor possível. Tipo, é possível envelhecer bem, né, doutor? Exatamente. Acho que isso que é o segredo, todo mundo gente. quer envelhecer, mas precisamos envelhecer A pessoa bem. acha que, eu vou envelhecer, estou fadado ao cansaço. Na verdade, não. Você pode estar muito bem na idade que você estiver. Né? Isso que é legal. É isso. Tá chegando bastante pergunta mesmo, doutor. Tem mais uma que é da Cris. Ela escreve o seguinte: boa tarde, uma pergunta para o doutor. Quem fez a retirada do útero precisa fazer reposição hormonal? Olha, as perguntas... Não, o pessoal é muito bom, nível, doutor. Gente, quando tirar de férias, vocês vêm no meu lugar aqui que vocês vão arrasar. Nossa. Cris, essa pergunta é muito boa, porque, em teoria, o órgão que mais complica, vamos dizer assim, entre aspas, a reposição hormonal feminina é o útero. É o útero. Então, se você fez uma histerectomia, que é uma cirurgia para retirada do útero, mas você teve a preservação dos ovários, em teoria, você ainda tem o hormônio.
né? Acontece que às vezes a cirurgia ela é combinada, às vezes o paciente tem algum problema no útero, vai ser submetido à esterectomia e tem que retirar os ovários também. Então, nesse caso, sim, nesse caso às vezes você vai precisar fazer a reposição. Se for uma cirurgia só para o útero, né, e você ficar com os seus ovários e os níveis hormonais estiverem bem, não precisaria realizar essa reposição. Mas eu ressalvo novamente, isso precisa procurar o seu ginecologista, né, ou um endocrinologista, porque existem, né, no caso até do útero, uma contraindicação caso o paciente tivesse um tumor, por exemplo, que é sensível ao hormônio. Então, ela pode fazer, não é obrigatório, mas tem que fazer com segurança. Legal. Olha, se você quiser participar com a gente, é só mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Daqui a pouco a gente volta com o assunto do dia, tá? A gente vai falar sobre, infelizmente, algo que está acontecendo, um mundo de conhecimento mais restrito nos últimos anos aqui no Brasil. Isso porque, gente, muitas bibliotecas fecharam, e a grande maioria em Minas e no nosso estado aqui em São Paulo. Para a dona Beatriz, de 72 anos, ir à biblioteca pública do bairro é um momento especial. E são pelo menos 3 visitas por semana. Não preciso mais comprar livro, né? Eu venho cá, pego, devolvo, pego outro. Um hábito que a Emanuele, de 10 anos, também criou. Eu realmente gosto de vir aqui para passar meu tempo com as minhas amigas, ficar aqui fazendo alguma atividade. É um acesso gratuito ao conhecimento que está diminuindo no Brasil. Só entre 2015 e 2020, cerca de 800 bibliotecas públicas foram fechadas no país. 91% ficavam em São Paulo e Minas Gerais. Esta pesquisadora calcula que o número de bibliotecas fechadas deve ser maior, porque muitas prefeituras e estados não têm um controle efetivo de atualização de dados. Para ela, o fortalecimento do Plano Nacional do Livro e Leitura, criado em 2006, seria essencial para reverter o cenário atual. Porque esse plano ele impulsiona os estados e municípios a cumprirem também os seus planos estaduais e municipais. Isso é fundamental. Existem instituições, pessoas aqui e ali lutando no Brasil todo para manter bibliotecas comunitárias sendo criadas, inclusive, mas isso é disperso. Abre aqui, fecha ali, depende de indivíduos. A política pública é essencial e é ela que está faltando. Com certeza, fica aí a reflexão pra gente, né? Bom, a gente vai com mais informação agora. Cadê Douglas Cruz? Ele que estava há pouco ao vivo no 102,9, no Jornal do Meio-Dia, na Band Vale FM. Nossa. Meu amigo, boa tarde pra você, tudo bem? Tudo azul, Douglas? Tá mesmo, hoje a gente tá tudo azul aqui, hein? Gostei. Combinando, né, pessoal? Boa tarde para vocês e para todos que acompanham o programa Falando Nisso. Foi destaque agora há pouquinho aqui no Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM, o balanço do Infociga, né? Que é um painel que mede aí os acidentes de trânsito com vítimas em todo o estado de São Paulo. Em 2022, infelizmente, muitas pessoas morreram aqui no trânsito do Vale do Paraíba, viu? Foram 330 mortes e preocupa principalmente o aumento aí na morte de pedestres, que foram aí um aumento de 22%, foram 76 vítimas fatais de atropelamentos aí contra 62 de 2021, ficando atrás somente dos motociclistas, que tem aí 138 mortes no ano passado. Nós entrevistamos aí vários especialistas que apontaram que vários motivos levam a esse aumento nas mortes por atropelamentos, como a falta de sinalização. A gente sabe que falta faixa de pedestres em diversas ruas e principalmente a falta de respeito, né? A gente sabe que os motoristas muitas vezes acabam jogando o carro para cima do pedestre, o caminhão para cima do pedestre, a moto para cima do pedestre, e falta também a conscientização de ambas as partes. Os especialistas também frisaram, né, que os pedestres também têm obrigações, como, por exemplo, num espaço que tem uma faixa de pedestre até 50 metros, o pedestre tem que atravessar na faixa de pedestre, e são esse respeito geral, tanto dos motoristas quanto dos pedestres, que podem levar a essa diminuição. Infelizmente, número muito alto, 330 mortes por acidentes de trânsito no ano passado aqui no Vale do Paraíba. Ainda falando de estradas, né, de trânsito, as rodovias que cortam a nossa região têm um tráfego intenso agora nesta segunda-feira, principalmente lá no litoral norte, rodovia Oswaldo Cruz, que liga de Taubaté a Ubatuba, com trânsito intenso. Segunda-feira o pessoal ainda voltando da praia. Situação da balsa também, a gente sempre fala de segunda-feira e sexta-feira, dia que o pessoal geralmente está voltando do final de semana, né? Tráfego intenso agora, 2 horas no embarque para Ilhabela e 1h30, no sentido São Sebastião. Portanto, o pessoal tem que ter um pouco de paciência lá no litoral norte.
É isso. Douglas, muito obrigada, viu? A gente se vê amanhã, então, com mais informação. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Olha, então a gente volta daqui a pouquinho, você vai conferir que a violência tem afastado alunos das escolas. Pois é, não sai daí que a gente responde suas perguntinhas. Já a diferença de reposição hormonal e tomar anabolizante. Não sai daí. Sensacional a participação de vocês no programa de hoje, viu? A nossa conversa com o médico urologista João Leão é sobre reposição hormonal. Então você pode mandar perguntinhas aqui pra gente no 12 99716 7989. Doutor, te deixou a dica aí no último bloco, antes da gente entrar no break, sobre reposição hormonal e anabolizante, ou os hormônios que muitas vezes quem está na academia acaba tomando também. E aí, doutor, qual que é a diferença ou é tudo a mesma coisa? Isso é muito importante, né? A reposição que a gente está conversando aqui é aquela reposição fisiológica. Então, você vai fazer o uso do hormônio para manter o nível hormonal na forma mais fisiológica possível. Como o próprio nome fala, né? O anabolizante, você já vai colocar o seu organismo num estado suprafisiológico. Então, você está jogando esse hormônio lá para cima. Pensando do ponto de vista estético e de academia, ajuda bastante, você vê o resultado, mas ele vai cobrar um preço alto também, né? Não é só aquele músculo do braço, da perna ali, do peitoral que está aumentando, o seu músculo cardíaco também está aumentando, né? A parte da musculatura da própria artéria está aumentando. Então, a diferença ali talvez não seja nem na molécula, às vezes a molécula é muito parecida, só que a forma da administração é diferente, né? A forma que eu digo, a dosagem, a periodicidade, como você está administrando isso, né? Então, existem alguns atletas, existem algumas pessoas que precisam fazer até um tratamento de anabolizante. Vou dar um exemplo muito comum nos pacientes que ficam muito tempo em UTI. Nós estamos saindo agora, né, no meio dessa pandemia, tudo, e muitos pacientes acabavam perdendo quase 20%, 30% do seu peso corporal. Então, muitas pessoas tinham dificuldade para sair da cama, né? Então, nesses casos, existe uma indicação e um protocolo de anabolização para que você recupere essa massa corporal, essa massa muscular do indivíduo, mas sempre fazendo aquele controle, né? A gente vai fazer o tratamento, mas você precisa ter o feedback ali para você fazer o controle hormonal normal. Doutor, mas a reposição hormonal, ela pode melhorar a performance física? Quais são os pontos positivos dessa reposição, tanto para o homem quanto para a mulher? Sim, a gente vai levar novamente esse patamar, né, o nível hormonal, justamente para você ter uma melhora de tudo. Então, você vai ter uma melhora da parte cognitiva, de atenção, do músculo, da pele. Para as mulheres, a reposição
traz uma vantagem para a parte genital muito importante, não só para o libido, né? A gente acabou não falando, a reposição ela é importante, isso tanto para o homem quanto para a mulher, para a reposição do libido, mas as mulheres com a privação hormonal, elas têm muita atrofia da musculatura vaginal e isso propicia uma série de infecções. Nossa. Então, só de você colocar os hormônios no nível normal, você consegue melhorar, às vezes, uma infecção urinária de repetição, uma candidose, melhora aquele desconforto na hora da relação. Então, todos nós vamos ter o benefício, sendo realizado de maneira cuidadosa, né? E de a forma correta, você vai sentir no seu organismo, inclusive na parte do esporte. Então, a gente atende uma série de pacientes que têm, né, são quase atletas profissionais, né? A gente tem os atletas profissionais aqui da região, mas os quase atletas profissionais, eles também precisam controlar essa parte hormonal justamente para você evitar uma lesão, evitar que tenha uma fratura óssea, que você fique muito tempo parado. Então, esse perfil de paciente também pode fazer uma reposição hormonal. Gente, olha Legal. que assunto incrível. Pio 12, bacana. O hospital trouxe pra gente essa sugestão. A gente está adorando mesmo. E tem mais elogio aqui também. O Fábio Cristiano, aqui de São José dos Campos, está comentando aqui que fez uma cirurgia com o doutor João. Opa! Aí tá falando, excelente profissional, estou me recuperando para voltar na consulta com ele. Tá parabenizando aqui. Obrigado, viu, Fábio? Essa aqui é boa também, viu? Obrigado pela pergunta, amiga. Não colocou o nome. Medicamentos naturais. Eu sei de um que chama Tribulus terrestre. Acho que é isso que chama. Né? Já falaram para mim, toma isso que vai ser bom para você, que você vai dar um vigor aí, uma força. Qual o perigo de você tomar alguma coisa assim? As medicações fitoterápicas, né, que a gente acaba colocando ali, né, como naturais, elas vão agir de uma certa forma no organismo. O grande problema é que às vezes você não consegue fazer uma comparação, um estudo do que aquela pessoa está usando. Então você tem ali, você deu o exemplo do Tribulus, você tem na farmácia 60 apresentações do Tribulus. Você pode fazer o uso de uma medicação que para você consegue a absorção completa do que está colocado ali na cápsula e para outros não. Então, e de uma outra forma também, né? A gente tem aí algumas medicações que para circulação, né? Eu tomo né, alguma coisa parecida com a S, alguma coisa no sentido. E aí você vai ver, o paciente tem um sangramento e fala, mas você está tomando uma coisa muito natural, né? Por que que tem? Você pode ter um efeito exacerbado. O grande problema da medicação natural é que você realmente não consegue comparar. Na grande maioria das vezes, ela tem uma potência, né, se a gente puder usar esse termo, uma potência bem menor do que a medicação alopática, do que a medicação convencional. Então, quando você vai para o uso de uma reposição hormonal, você precisa estar sabendo exatamente qual a dose que você vai tomar e qual a medicação que você vai tomar. Perfeito, doutor, bacana. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar, inclusive, sobre aquele chip da beleza que está muito em alta, muitas mulheres querem colocar e daqui a pouquinho o doutor vai explicar certinho pra gente, tá? A gente vai dar uma pausa porque a Amanda Souza está chegando para mostrar pra gente como vai ficar a previsão do tempo para a semana. Amanda, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas sobre a região sudeste. É o efeito de uma nova frente fria. Durante esta segunda-feira, o dia até começou com tempo firme, mas vai terminar com chuva. Principalmente entre a tarde e a noite, são esperadas pancadas de chuva desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo e com acumulados expressivos, não se descartando o risco de transtornos, como pontos de alagamento. A chuva pode ser forte também por conta da combinação entre calor e umidade. Uma chuva acompanhada por trovoadas, descargas elétricas, até eventual queda de granizo, especialmente no Vale do Paraíba, inclusive em São José dos Campos. Com relação às temperaturas, máxima de 30 graus em Taubaté, 31 graus em Cruzeiro. Pode fazer 30 graus em Potim durante esta segunda-feira, 25 em Santo Antônio do Pinhal, 29 graus em Ubatuba. Em São José dos Campos, 29 graus também. E essa chuva vai continuar principalmente na madrugada da terça-feira, ainda com acumulados expressivos. Mas ao longo do dia perde intensidade, o sol volta a aparecer e a máxima deve chegar aos 27 graus. Mas tempo firme mesmo só na quarta-feira. A condição de chuva será muito pequena em toda a região. Sol entre nuvens, calor de até 30 graus. No litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e vento de até 27 km por hora.
É, o calor dominando, que bom, né? Gostoso. Verão. Com um pouquinho de chuva, tá tudo certo. É isso aí. Ó, fora ou mesmo dentro das escolas, alunos estão sofrendo com a violência. E o medo chega assim a afastar, então, esses estudantes das aulas, como mostra Lívia Freitas. É o trajeto de todos os dias, o caminho mais importante. Mas para muitos estudantes, sinônimo de insegurança. Segundo o IBGE, em 2019, 17% dos alunos ouvidos em um estudo afirmaram ter perdido ao menos um dia de aula por se sentirem inseguros no trajeto ou na própria escola. O resultado é quase o dobro do registrado 10 anos antes. São Paulo, por exemplo, tem a ronda escolar, como outras cidades também, mas não é suficiente para cobrir todas as escolas. A vulnerabilidade é maior nas escolas que estão dentro ou muito próximas de áreas com alto índice de criminalidade. Nesses locais fica muito claro, a insegurança tem papel importante na educação. Nesta escola, no extremo leste de São Paulo, durante muito tempo, a violência ditou as regras. O local foi totalmente depredado. Torneiras, fiação, lâmpadas, tudo arrancado. Uma vez uma professora saiu no meio da aula correndo, porque tinham assaltado o carro dela. A mudança foi promovida pela própria escola. Quando você viu tudo destruído e precisava mudar, primeiro passo? Chamar os pais. Chamar os pais para que eles adentrassem a escola e fizessem um tour. E eles olhassem como que a escola estava. E depois foi o outro passo, conscientizar os nossos alunos. Foi tudo reformado. Os alunos criaram um grêmio estudantil e ajudam a cuidar da escola, que foi aberta para a comunidade. A violência dentro e no entorno diminuíram. As faltas e a evasão escolar também. Fazer parte, né, junto de tudo isso, dessa mudança, da escola participar e fazer acontecer na escola, com que a gente faça valer todos os esforços que foram dados aqui dentro. Tá certo. Cadê a Lana Moraes para atualizar pra gente? Lana, boa tarde, meu amigo. Uma excelente semana. Isso é destaque da web. Eu abri meu celular hoje e só vi a notícia disso. Oi, boa tarde, Lucas, boa tarde, Águeda, boa tarde a todos. Pois é, relacionamento tóxico voltou às redes sociais, por quê? No Big Brother, na edição de 2023, tem acontecido um relacionamento abusivo. Isso porque em 2017 já havia sido a primeira vez que aconteceu, foi o par romântico da Emily com o Marcos. Ele, inclusive, com agressões físicas a ela, ele foi expulso do programa, chegou a processar a Globo, perdeu, claro, porque tinham provas sobre isso. Mas por que a gente está falando disso agora? Na noite de ontem, o apresentador do Big Brother 23 fez um alerta aos participantes sobre a relação tóxica entre a atriz Bruna Gruffaut e o modelo Gabriel. Esse casal, que foi formado na primeira festa do Big Brother, né, o show da Anitta, inclusive o Gabriel é ex-rolinho da Anitta, né? Eles estão juntos desde então, a Bruna e o Gabriel. E o Tadeu fez o seguinte alerta. Ele pegou algumas frases dos brothers falando sobre o casal Gabriel e Bruna. Vocês são dois tóxicos, vocês são um casal chato. Mas eles conversando entre si, olha o diálogo que assustador. Ela disse, eu sou o homem da relação. Até aí ok. Mas ele meio que tentou colocar ela no lugar dela, dizendo assim, mas já você vai tomar umas cotoveladas na boca. Então o Tadeu fez o alerta. Vocês estão percebendo alguma coisa de errada? Eu estou fazendo um alerta antes que seja tarde demais. E não satisfeito por ser tóxico e ter suas atitudes expostas a nível nacional, o Gabriel ainda tentou coagir a Bruna para defender ele no programa. E hoje eles conversaram e decidiram, então, encerrar esse tal romance. Inclusive, hoje eu conversei com uma psicóloga e preparei um material muito especial que vai sair amanhã no Jornal Primeira Hora Regional, na Rádio Band Vale. Eu conversei com ela e relacionei o relacionamento tóxico até chegar no feminicídio, que aqui na região, infelizmente, neste final de semana, aconteceu uma tentativa de feminicídio. Então vai sair amanhã no Primeira Hora Regional. Lembrando que caso você presencie uma violência contra a mulher, denuncie no Disque 180. Certíssimo, com amiga. certeza. É um assunto denso, mas importante a gente trazer aqui como alerta, né, Lana? Sim, com certeza. Então, extremamente importante, porque a violência se tornou tão, né, parte do nosso dia a dia, que a gente não enxerga. E quem está dentro de um relacionamento tóxico não enxerga. Percebe. Então, olha, amanhã, quem puder, então, 102,9. Meio-dia começa, então, o jornal que a Ana vai estar apresentando, junto com o Douglas. Obrigado, viu, minha amiga? Imagina. Até amanhã. Tchau, tchau. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que os preços, né, dos carros novos estão nas alturas.
O jeito é, então, tentar comprar um mais velho, um usado, né? E a manutenção, como será que fica, hein, amigo? Tá em dia ou não tá, gente? Atenção para vocês, viu? E a gente confere também os ganhadores do Vale Cap. A gente vai trazer eles aqui, ó, ao vivo dentro do estúdio de ontem, desse último domingo. Não sai daí. Olá, pessoal do Vale do Paraíba e região. Logo mais eu estarei ao vivo com os ganhadores do Vale Cap no programa Falando Nisso. Então não percam, fiquem ligadinhos. Nossa, gente, está passando muito rápido nós falando nisso já no último bloco, mas antes da gente voltar com o nosso assunto do dia, a gente está aqui com a Alessandra Michele, ao vivo no Falando Nisso, e essa vai ser uma frequência aqui toda segunda-feira a partir de agora, né, Ale? Boa tarde, amor. Boa tarde a todos. Olha só, agora a partir de segunda-feira a gente vai estar aqui apresentando os ganhadores do Vale Cap para vocês. Eu sortudo, vou trazer sorte aqui pro estúdio, exatamente, né? vai trazer notícia boa. Coisa boa, né? Vamos começar então, Ale. Então, olha só. No sorteio de ontem, nós tivemos 4 ganhadores, tá? No primeiro sorteio, R$15 mil, o Fabiano, da cidade de Taubaté, está hospitalizado, então não pôde comparecer. Mas teve sorte, amigo. Teve sorte, tá muito feliz, eu já falei com ele, está super bem. Ah, que bom. Olha só, segundo prêmio, R$15 mil, quem ganhou foi o Sérgio, daqui de São José dos Campos. Vem pra cá, Sérgio. Ei, Sérgio! E olha, além de ganhar o prêmio, ele também é ponto de venda, então tá super feliz, né? Venda também, lógico. Marco Serginho. Esse prêmio vai te ajudar em quê? E muito, botar umas continhas em ordem. Maravilha, né? Parabéns, obrigada, viu? Obrigado, Sérgio. Olha só, no terceiro prêmio, R$20 mil, quem ganhou foi o Mauro, da cidade de Pindamonhangaba. Vem pra cá, Mauro. Vem, seu Mauro. Da cidade que de legal. Olha o São José dele. dos Campos, sorriso largo, né, Mauro? Tudo bem. Esse prêmio vai te ajudar em quê? Vai ajudar eu pra acertar umas continhas e pagar isso tudo da minha neta. Que bênção, parabéns, viu? E no quarto prêmio, o Rafael não estava acompanhando o sorteio, mas eu dei a notícia, ele pulou muito. Imagina. Rafael, da cidade de Lorena, ganhou sozinho um Creta, mais R$30 mil. Me conta, e aí ganhar esse prêmio? Muito inesperado, mas veio numa boa hora. Vai ajudar muito também no auxílio do estudo das crianças em casa. Isso aí, tá Parabéns, gente? Rafael. Parabéns. Obrigado pela presença, Muita viu? gente feliz. Tivemos também 40 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. E lembrando que todos ajudaram a pai da sua cidade. E olha só, para a semana que vem, vamos ter R$10 mil no primeiro prêmio, R$10 mil no segundo prêmio, R$10 mil no terceiro prêmio e no quarto prêmio, R$300 mil e 30 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Então corra, compre seu Vale Cap. Agora tem pelo Pix, hein? Pode comprar pelo Hiperpix também. Compre seu Vale Cap, ajude a pai da região e venha realizar seu sonho e participar aqui do programa com a gente, segunda-feira, né? Opa, trazendo mais notícias boas. Obrigada, viu, Ale? Bom, né? Agradeço. Vamos chamar a notícia junto com a Ale aqui, gente? Porque, olha, a gente está comentando aqui de R$300 mil. Quem ganhar não vai ter esse problema, né? Não vai ter. Com o preço, né, dos carros novos nas alturas, a procura por carros usados está crescendo mesmo. Mas é bom ficar de olho na manutenção, viu, gente? Olha só, o modelo antigo precisa de mais cuidado. Quer andar de carro velho, amor, que venha.
O Possante é de 2008, não tem cara de carro novo, não está mais na garantia, mas é o xodó de Eric. Treme nada, esse carro ainda mais aí, oxe, uma maravilha. Viajei com conforto, não senti cansado quando cheguei ao meu destino. É a terceira vez seguida que Eric opta por um carro antigo. Esse SUV custou R$28 mil, bem mais em conta que o 0 quilômetro. Sem contar que está livre de um imposto bastante odiado. PVA fica isento, meu carro é 2008, tem 15 anos já na praça, então para mim é bastante viável. Em uma pesquisa da FENALTO, Federação dos Revendedores de Veículos, mais da metade dos entrevistados disseram que pretendem comprar um carro com 9 anos ou mais de fabricação. Os velhinhos, que têm pelo menos 13 anos, estão no topo das preferências. Dário é mecânico e disse que se a manutenção estiver em dia, com a troca de óleo no tempo certo, um carro velho não gera grandes despesas. Ele indica dar uma passadinha na oficina pelo menos de 6 em 6 meses, para uma avaliação completa. O cara vai, faz o amortecedor, aí a bandeja está com uma folga. Não, faça tudo logo, troque bandeja, amortecedor, pivô, ponteira, faça o que tem que fazer correto, que aí você vai ter um ano, 2 anos, 3 anos rodando com o carro tranquilo, sem problema. E sem perder a elegância do carro velho. Quando você passa com o carro velho, Ave Maria, é outra vida. Tá certo, viu? Tem coisa pior que parar no meio da avenida, na rua, com o carro quebrado. Oh, meu Deus, que sofrimento. Quem passou sabe, né? Bom, a gente tá falando sobre reposição hormonal, ser indicado para homens e mulheres, a gente tá vendo que sim. E o Dr. João Leão, ele tá explicando pra gente quando necessário fazer, né? É isso mesmo. E agora a gente vai falar sobre o chip da beleza, que toda mulherada fica atento às informações. Doutor, o que é o chip da beleza? É indicado em quais situações? Então, esse nome, né, o chip da beleza, ficou meio perigoso, né? Porque todo mundo acaba colocando todas, né, as suas expectativas em cima de um chipzinho. O chip, na verdade, o nome correto é pellet, né, que é um implante. Isso acabou sumindo um pouco aqui do Brasil, justamente pela alteração da indústria farmacêutica. Mas nos Estados Unidos, na Europa, isso é extremamente divulgado. O chip da beleza, ele ganhou bastante notícia aqui no Brasil com o advento do uso da gestrinona. A gestrinona é um hormônio sintético que foi desenvolvido para tratar a endometriose. Mas observou-se que as mulheres que faziam uso da gestrinona, elas tinham um aumento da testosterona endógena. Então, de uma certa forma, você estava fazendo a reposição, não era diretamente da testosterona, mas esse tipo de reposição levava as mulheres a melhorarem a sua performance. Então, com o aumento da testosterona, você aumentava a parte muscular, né, você tinha uma disposição maior, a academia ficava muito mais tranquila. Então, todo mundo começou a associar esse chip da beleza, vamos dizer assim. Então, na verdade, é uma forma de você melhorar esse nível da testosterona nas mulheres. Mas, por outro lado, né, do mesmo jeito que ele melhora de um lado, nunca é 100%. Né? Ele acaba girando ali, modificando a parte da saúde óssea das mulheres também. Então, não adianta o que a gente sempre comenta, né? Não adianta você fazer a reposição hormonal achando que o hormônio vai fazer tudo por você, né? Ele não vai fazer o milagre. Você vai utilizar aquilo ali para que você consiga fazer a sua atividade física. Então, não adianta você colocar um chip, né, seja qual for, né, um pellet, e achar que isso vai resolver todos os seus problemas. Você tem que ir lá né, ter hábitos de vida saudáveis, com exercício físico, alimentação, e aí esse conjunto de fatores é que melhorou, vamos dizer assim, né, o aspecto e caiu ali no gosto das mulheres aí. Ou seja, o foco não é a beleza, gente, é a saúde e o todo o entorno, né? São consequências, tá bom, gente? Vamos lá, doutor, mito ou verdade, para responder rapidinho. Perfeito. A gente tem uma frase, você fala se é mito ou verdade e fala rapidinho o porquê. Primeira frase, então, para o doutor João. Vamos lá. A reposição hormonal pode ser feita sem acompanhamento médico? Isso é mito. Não se pode fazer a reposição sem o acompanhamento. Você precisa individualizar, saber o que vai usar, para quem vai usar e colocar para o paciente quais são os riscos. Próximo mito ou verdade, todos os homens após os 40 anos precisam de reposição hormonal. Isso também é um mito. Existem muitos homens com 80, 85 anos que têm a sua produção hormonal normal.
né? Isso é uma coisa muito individual. Indivíduos jovens já podem ter um hipogonadismo, né? Parar de produzir, mas não vai ser uma produção reduzida a partir dos 40 anos. Mito ou verdade, doutor? Fazer reposição hormonal emagrece. Isso, Epa, e agora? É uma verdade, vamos colocar assim. Quando você faz a reposição hormonal, você tem mais energia, você melhora o seu metabolismo, né? E você vai ter uma atividade física e o corpo vai ficar mais legal. Porém, dependendo de como você faz a reposição, você pode ter até um aumento de peso, né? Então, se você fizer a reposição e não fizer o exercício, você vai acumular gordura da mesma forma. Então, é uma forma de emagrecer? Sim. Você só realizar a reposição hormonal vai emagrecer? Não, né? É um conjunto. É um conjunto. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua vinda. Venha mais vezes para tratar de assuntos assim que a gente adora e o público também. Obrigado. Parabéns pelo programa aí, foi muito bom. Trocamos bastante. Ó, amanhã tem mais Falando Nisso. Vamos dar uma olhadinha no nosso entrevistado de amanhã. Que tal começar 2023 administrando melhor o nosso tempo e a nossa vida? Convido você a estar com a gente amanhã no programa Falando Nisso da Band, à 13h. Te vejo lá. Pra ver, não? É isso, gente. Olha, um grande beijo, uma excelente semana para você. Até amanhã. Obrigado pela companhia, gente. Excelente beijo. Deus abençoe muito a sua semana. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.